Boa noite. Vamos iniciar em breve mais uma live com Erlanges, dessa vez com um convidado muito especial, porque eu gosto muito dele. É o rabino, pensador, escritor Newton Bonder, que ele não é religioso ortodoxo, ele é um pensador, um filósofo, e sempre voltado para a questão de uma vida libertária, com paz. Então tenho certeza que vai ser um domingo onde normalmente as pessoas vão para a igreja. Vai ser hoje a gente vai ter a bênção de ter a presença de um rabino muito bacana. Ele tem uma origem totalmente heterodoxa, vou querer até confirmar, parece que ele foi sofista na juventude. Para mim vai ser especialmente interessante, mas é claro que a live é para vocês, porque pelo meu sobrenome Erlanger, vocês devem perceber que eu tenho uma ascendência alemã, o que não significa necessariamente que eu seja judeu. Quem não é judeu me considera judeu, quem é judeu não me considera judeu, porque eu não sou filho de ventre de uma mulher judia. Então até isso eu vou querer que ele explique, mas também eu fico com essa confusão, porque acho que não basta ser uma questão, vamos dizer assim, de sangue. Acho que envolve também você adotar uma religião. Vamos aguardando. Olá, Edna entrou. Eu não sei se ele tem algum horário por causa do sabá. Acho que o sabá já acabou, né? Acho que vai na sexta-feira, no pôr do sol, de sexta, e vai até final de sábado. Acho que é uma coisa assim, mas eu nem sei se ele segue o sabá. Uma hora ele entra. Eu, quando comecei em um jornal, era Foca, só pelo sobrenome Erlanger, que a gente nem sabe que é sobrenome, aqui, me chamavam de judeuzinho. E eu não me incomodava não, porque eu acho que era uma ofensa. Mas é impressionante como é que tem um preconceito. Bom, se você pudesse solicitar para entrar, facilita a minha vida, que eu tenho um problema digital. Vou ter que chamar a Carolina, não chamava há muito tempo. Carol! Opa, agora eu vou conseguir. Agora acho que vou conseguir. Entrei. Já estou aqui, ó. Tudo bem, Bonder? Tudo bom? Como é que você está, Eu Luiz? estou bem. Você se prepara, porque eu já entrevistei sheik muçulmano, já entrevistei cardeal, babalorixá, aliás, babalaô, que é o Ivanir. Certo. Mas assim, eu tenho uma especial curiosidade em relação Ah, ao judaísmo. Eu estava falando um pouquinho antes de você entrar, porque eu sou tipicamente um pária. Porque não judeu sempre me acha que eu sou judeu, e judeu diz que eu não sou judeu. Mas antes de chegar nisso, primeiro agradeço, e eu sempre começo perguntando a história de vida da pessoa. De que família você vem, como é que foi sua infância, e como é que deu esse clique, essa vocação religiosa. então, eu sou... Meus pais são gaúchos, né? Meus avós são todos, eram todos imigrantes. Europa do Leste, como é comum aos judeus, vários judeus que imigraram, tem várias correntes que migraram para o Brasil, mas meus avós eram alguns da Ucrânia, outros da Bessarábia, que eram regiões onde os judeus, né, a atual România, onde os judeus habitavam, né, é interessante. Minha família é sempre uma dimensão tradicional, não exatamente religiosa. Na verdade, o judaísmo só é identificado como religião literalmente nos últimos 200 anos, 250 anos, quando o judaísmo quis, digamos assim, participar mais ativamente da vida, né? Vem com Napoleão, com o início da emancipação. E aí o judaísmo, que tem uma tradição religiosa, mas que não se encaixa exatamente nos modelos das religiões ocidentais, teve que se adaptar. Você sabe que o termo israelita, ele é uma invenção, né? Muitas vezes você vê, tem algumas sinagogas de uma associação israelita.
Isso é um termo alemão da época da emancipação, do iluminismo alemão, que tentou recolocar os judeus, a tradição dos judeus, dentro de Na de caixinha. um lugar de religião. Então, assim, a minha história é de tradição, mas não necessariamente num lugar religioso, como normalmente a gente imagina a religião. Eu fiquei muito atraído pela. Eu fiz um caminho parecido ao meu irmão, meu pai, que eram engenheiros. Eu cursei engenharia, comecei aqui na PUC, depois fui concluir na Universidade de Colômbia. Mas eu acho que o que mais me atraía na questão do rabinato era a figura de um mestre, que é exatamente o rabino, mais do que o sacerdote no sentido mais católico ou protestante, um intermediário entre Deus e as pessoas, um personagem que tem como função a educação das pessoas, a transmissão da tradição. Isso quer dizer rabi, Rav quer dizer mestre, professor. Então, a minha história é essa, uma história eu acho que assim, eu vou para um caminho de exatas. A minha geração, que era uma geração um baby boomer, né, que buscava um encaixe, né, aquela tradição, aquela geração que queria se encaixar. Qual a sua profissão, né? Então, eu fui fazer um caminho, dei meia volta, na verdade, 180 graus, e fui para um lugar que era de educação, de tentar criar uma geração, né, que seria essa geração que eu, na verdade, acabei liderando, que precisava muito transladar aspectos da tradição que vão ficando cheios de ruído, etc., com o passar do tempo, e modernizar, mas não no sentido, talvez renovar, né, mais do que modernizar. Enfim, e a minha história é essa, esse é o meu interesse, assim, trilhei meu caminho. Está mais no campo da sabedoria, vamos dizer assim. No campo da sabedoria e no campo... eu acho que tem duas dimensões. Uma é a sabedoria e outro é essa conversa ancestral entre o presente e o passado, para que o passado não seja uma forma de você engrandecer, né? Você subir nos ombros do passado, das gerações anteriores, e o passado não ser um veto, que eu acho que esse foi o meu lugar. Eu tenho um apreço muito grande pela tradição, e quando eu vou para uma linha menos ortodoxa, uma dimensão mais liberal, eu estou muito preocupado em saber, digamos assim, traduzir para as gerações, a nossa geração, um olhar para esse passado como tendo algo importante a dizer, mas não ser um veto ao futuro, né? Não um passado que diz assim, interdita, né, certos aspectos do futuro. Então, assim, eu sou uma ponte assim, entre passado e adoro o futuro, adoro uma leitura sobre as demandas do futuro. Mas não tem mais aquilo que a gente vê, assim, o rabino não tem mais função de resolver briga de casamento, resolver se o cara vai vender o negócio e tal. Ele é um coach também? Sempre foi. Esse mestre, o judaísmo, ele tem muito essa visão de que você aprende... Agora vai sair um livro meu sobre sexualidade. Então, assim, o judaísmo ele não passa ao largo de nada da vida, né? Então, o casamento, a sexualidade, as disputas, né? Os litígios, tudo isso é material de aprendizado, de estudo. Então, o rabino ele ficava nesse lugar e fica até hoje, né? Numa espécie assim, de juiz de pequenas causas, de grandes causas, né? mas num lugar assim, de tentar acomodar. É até bonito isso, porque a gente sabe que às vezes você pode resolver problemas em instâncias muito mais simples se as pessoas outorgarem uma a outra a escuta, e aí o rabino tem essa função, a sabedoria tem essa função de bater na mesa e dizer escuta o que o outro está falando. Isso resolve muita coisa. A pergunta que acho que é um dilema universal, assim, o que é ser um judeu? Eu estava falando um pouquinho antes de você entrar. Diziam que eu não era judeu porque eu não era filho de mãe judia. Ao mesmo tempo, se você fala que tem uma relação sanguínea, você está criando uma certa noção de raça. Essa discussão de raça foi usada pelo nazismo, que era uma sub-raça.
para mim, ser judeu é alguém que se converte ao judaísmo. Ou tem que ter uma coisa de etnia? Não, nada de etnia. Tanto que a conversão no judaísmo, ela existe. O que aconteceu com o judaísmo é que o judaísmo vive como uma minoria, né? A história dos judeus é uma história totalmente atípica. É uma história... Primeiro, assim, você preservar identidade por 2000 anos, tá? Sem você ter um lugar de soberania, um território de identidade, de viverem juntos, né? A história dos judeus é uma proeza. Então, né, para você manter essa, digamos assim, essa unidade, os judeus tiveram que fazer determinadas escolhas, né? Então, assim, não é que isso seja uma coisa... Soa muito genético. Mãe, no judaísmo, não é genético. Mãe é educação, é formação, tá? Mais do que pai. Até porque pai, a gente sabe que a paternidade, até os nossos dias, é algo mais fugidia, uma coisa Não, que... e tem o clássico mãe certo, pai incertos, né? Que mãe nunca se Exato. tem dúvida. E antes dos DNAs, antes de todo esse tipo de certeza que a gente tem hoje, né, o nascimento era sempre uma incógnita dessa paternidade. Então, para o judaísmo sobreviver e ele ter algum tipo de fronteira, já que ele não tinha um país, que ele não tinha, né, alguma... Né, e o judeu, muitas vezes, ele estava na sociedade europeia, que foi parte um pouco norte da África, principalmente europeia, né? O judeu era muito fisicamente parecido ao europeu, né? Um dos problemas do nazismo é o fato de que o judeu, né? Claro, você vai falar do nariz do judeu, Adunco. vai tentar criar essa condição, etc., biológica do judeu, mas a verdade é que o judeu ele sofre um preconceito e aquele que tem o preconceito tem um problema, porque ele não consegue identificar o judeu claramente, né? Até se dizer, você tem cara de judeu, né? Essa determinação é muito própria desse lugar europeu, onde se cultivou muito o antissemitismo, né? Na verdade, o judeu não tinha cara de judeu. Claro que muitas vezes tem determinadas características, você pode identificar, mas o fato era o contrário, de que o judeu não tinha cara de judeu e que ele vivia naquela sociedade e aquilo incomodava a Europa por várias razões aqui que são mais longas para a gente falar nesse momento. Então, assim, essa determinação ela é uma proteção, uma tentativa de criar pele, território para os judeus, que foi criada pelos rabinos, é histórica, ela não digamos assim, ela não é nem da Bíblia. O texto bíblico ele tem uma patrilinearidade. Eram os filhos de Jacó que seguiam a tradição judaica e tinham mães, né? Aquelas Bilá, Zilpá, eram mulheres que vinham de outros povos e isso não impactava, digamos assim, na identidade dos filhos. Então, isso foram atitudes de proteção mesmo que os judeus tiveram que fazer, mas elas não têm uma característica racista no sentido da raça, porque você pode se converter ao judaísmo desde que você... o judaísmo não é uma tradição proselitista que sai correndo atrás de adeptos, mas se alguém bater na porta, eu mesmo faço isso constantemente, pessoas que mostram um interesse legítimo e elas se educam e elas fazem essa transição. Mas não é moleza, né? Tem que aprender Yiddish, tem que ir para Israel. Cada grupo, os grupos mais ortodoxos, né, eles têm um tipo, digamos assim, de rigor que determina isso. Pessoas têm que viajar e morar um tempo. Não é o caso com as linhas liberais, que exigem educação, porque o judaísmo, como eu te disse, o judaísmo não é uma crença. Às vezes a pessoa chega, bate na minha porta e diz, Rabino, eu acredito muito em Deus. Isso, assim, ok, legal, mas isso não é exatamente o que determina um judeu. Né? Tanto que muitos judeus são, inclusive, ateus, né? E isso não exclui o judeu dessa pertinência. Claro que o judaísmo tem a presença de Deus, os textos bíblicos, né, obviamente, manifestam isso, mas o judaísmo ele é uma rede de vínculos que, como eu dizia antes, não é só do ponto de vista da religião, dos dogmas, da fé, da crença. Né? Então, você tem que preparar uma pessoa para poder participar dessa tribo, dessa comunidade. E você não prepara uma pessoa para fazer parte de tribo
qualquer grupo é assim. Você quer fazer parte de uma tribo, você vai ter que Ritual de aprender iniciação. ali, vai ter que viver lá aquelas provas, né, de pertencimento que são típicas. Mas eu não resisto. Você falou sobre o papel da mãe. Eu sou apaixonado pelo humor judaico de judeus, não é piada contra judeu. O Complexo de Portnoy, para mim, é um dos melhores livros de todos os tempos. Não sei se você tem visto a série chamada Adorável Mrs. Maisel. Sim, sim, já vi. É humor judaico da visão feminina, que é um espetáculo. Mas com relação à mãe, uma das frases que eu mais gosto diz assim: para ser mãe judia, não precisa ser judia. E o outro fala, nem mãe. Agora, vamos pegar a questão. Mas não, são piadas boas. Não, são mas as piadas, saiba que as piadas judaicas, elas são fomentadas pelos próprios judeus, porque parte do humor judaico é rir de si mesmo, né? Então, assim, é claro que você sempre vai ter fronteiras quando a gente está falando, você que está em Portugal, né? Quando a gente brinca com essa questão dos portugueses e tudo, em algum momento isso pode ser politicamente incorreto e as pessoas têm que ter alguma noção, como é com o feminismo, com a questão dos gêneros e tudo mais. Mas o humor, ele é um rir de si mesmo. E o judaísmo sempre, né, foi a esse lugar. É um dos lugares até mesmo de, digamos assim, de uma certa resistência do judaísmo, esse humor, onde quando você, digamos assim, ri de si mesmo, né, o mundo perde, né, as coisas vão para um lugar onde dá para suportar as coisas mais. Enfim. Eu não resisto. Mrs. Maisel tem um diálogo dos pais dela, enquanto eles estão ferrados financeiramente, aí eles estão conversando. Olha, a gente conseguiu juntar tanto de dinheiro. Se você morrer antes, o dinheiro dura até tanto. Mas se eu morrer antes, eles ficam discutindo a sobreviver. Mas assim, rir de si mesmo. Mas tem alguns elementos nesse pensamento judaico que são típicos, né, dessa fonte, que é o Talmud, né, que é essa reflexão muito grande sobre tudo da vida. Né? Eu mesmo, quando fui estudar assim, o rabinato e adentrei mais as discussões rabínicas, muitas vezes vocês perguntavam o que a gente está discutindo aqui, qual é a relevância. Né? Às vezes estava falando um detalhe sobre questões da menstruação, ou você estava falando sobre questões, né, da galinha do outro. Né? Isso tudo numa dimensão de um sagrado. Né? Então, o judaísmo, ele não só o humor judaico, ele faz parte, né, digamos assim, da própria tradição, mas uma certa, digamos assim, um certo olhar despudorado ao ser humano, é muito humanista, no sentido de que tudo que diz respeito ao ser humano é relevante. Né? Nada é mundano, nada é mundano. Tudo que diz respeito ao humano tem uma dimensão sagrada. Nós vamos chegar no Talmud mais na frente, mas eu queria te contar um episódio. Provavelmente, pelo que eu calculei, você tinha 21 anos. Eu era foquinha, acho que eu sou 2 anos mais velho que você. Foi uma das cerimônias mais incríveis que eu vi na minha vida, que foi o enterro do Gran Rabino Lemler. Você foi? Não, eu não estava. Eu estava estudando naquela época, conhecia o Rabino Lemler. Tá? Foi o único cara, desculpa lá de cara, que uniu todas as congregações. Não tem mais, desde então não teve mais Gran Rabino. Mas por que eu estou botando essa história? Eu estava lá, impressionado, lá no cemitério israelita. Aí o féretro, como se fala, né, o acompanhamento, no determinado momento, um número de pessoas parou. E outras foram adiante. Aí o repórter que perguntou, não, porque nesse terreno, aí tinha uma coisa de sefaradim e esquina. Tem casta entre os judeus? Não. Eram os descendentes dos Kohanim, dos sacerdotes, que têm uma proibição bíblica de adentrarem o cemitério. Tá? As pessoas que são descendentes, a tradição judaica guarda tradições muito antigas. Então, aqueles que são de famílias específicas, alguns chamam até Cohen, né? Judeus que têm o sobrenome Cohen, mas outros, Kahan, outros, Kahana,
eles todos são descendentes dos sacerdotes. A eles era proibido o contato com o corpo de um falecido. Uhum. Então foi isso. Mas é interessante, nunca teve um grão rabino. Né? Na verdade, os grupos... Vamos lá, vocês se pegam, né? Vocês se pegam, né? Não, mas isso é uma das coisas bonitas da tradição judaica. A tradição judaica, ela já foi hierarquizada. Na verdade, quando você olha o Vaticano copiou a antiga estrutura sacerdotal do templo em Jerusalém. E tinha um grande sacerdote, que era o Papa, né? E você tinha os sacerdotes, que eram os bispos, né? E uma hierarquia, né? Que na própria história cristã mostrou que ela acaba sendo corporativa, que ela, quando tem uma invasão romana, ela é uma corporação e ela tem que atender politicamente a sua sobrevivência. Né? Quando o templo implode lá atrás, né? Quando ele implode no sentido dessa invasão romana e ele é destruído, o judaísmo ganha uma característica muito interessante, que ela é totalmente descentralizada. Isso é ótimo. Então, essa briga constante dos rabinos, que estão sempre em disputa e tudo mais, ela é um elemento maravilhoso, porque ele é a discórdia que é própria de quando você não tem uma visão centralizada. Então, isso é um grande diálogo, né, que às vezes pode ganhar características mais acirradas, ríspidas, etc. Né? Mas, no fundo, é um grande diálogo, onde o judaísmo é feito de todas essas matrizes ortodoxas, ultraliberal, meio liberal, né? Elas dialogam numa tentativa de cada uma delas apresentar modelos de avançar com o tempo, de não ficarem paradas no tempo, que é a grande questão. Que são os ortodoxos. Mas os ortodoxos são importantes. Você vê que a diferença... Quando um grupo usa... Deixa eu interromper. Foi uma coisa que me emocionou muito, porque eu nem sabia que eu estava provocando uma comoção tamanha. Um belo dia, lá na Globo, eu falei, a gente não diz que é uma emissora laica? É uma emissora laica, então por que a gente só comemora datas católicas, tem a missa? Vamos começar a comemorar também as datas. Então, teve um dia que a gente fez o toque do shofar. Para quê? É no Rosh Hashanah, no Ano Novo Judaico. Nossa, eu fiz um filme que tinha o que a comunidade me ligou e eu acabei sendo homenageado por uma igreja ortodoxa, uma sinagoga ortodoxa. Aí cheguei lá, botaram minha mulher e minha mãe para um lado. Aí quando eu fui cumprimentar a mulher do rabino, ela deu um pulo para trás. Olha, não pode tocar e tal. É muito parecido com o muçulmano. Assim, a tradição judaica e a tradição muçulmana... No sentido de considerar uma mulher uma coisa de segunda categoria, eu achei. Essas leituras, elas são muito complicadas, porque quando você faz uma leitura por aparência, você vai chegar a alguma conclusão. Eu não estou dizendo que esses grupos mais ortodoxos, eles têm condutas, né, digamos assim, familiares, das relações, que são muito diferentes do que a gente tem hoje no mundo do século XXI, com todas as liberações que a gente teve. Mas você tem que ter muito, muito cuidado quando você faz essas leituras. Você sabe que uma vez eu estava em Dubai e peguei um motorista, ficou muito íntimo, e aí eu comecei a falar com ele, e ele começou a contar histórias da família dele, e eu comecei a dizer, mas a sua esposa usa, né, a burca? Aí ele olhou para mim e disse assim, olha só, vou te dizer uma coisa. A gente julga os outros, mas cada um tem as suas estranhezas. Eu posso até tentar te explicar como que funciona isso, né? Mas você sabe uma coisa que a mim me incomoda? Ele dizendo, vocês têm um negócio que eu não entendo. Vocês se separam, né? Vocês se divorciam. Eu digo, eu não consigo entender como é que você tem uma família, tem uma família com filhos, e você entendo que você termine o casamento, que o casamento pare de ter as funções lá, né? Aquelas todas, da sexualidade e tudo mais, aquilo cesse. Mas você deixar de ser parente da sua ex, ou ter esse distanciamento dos seus filhos. Então, eu não estou querendo aqui defender, obviamente, que tem presença patriarcal, que tem costumes que, para nós, do Ocidente, nos aviltam, no sentido de avanços que a gente fez importantes para a mulher não ficar num lugar de subserviência. Mas você tem que ter muito cuidado
Teve um ano que teve mais de 20 anos que a CNBB, que tem um trabalho maravilhoso, né? Tem a campanha anual, sempre tem uma temática. E a temática, na época, era o feminismo. Uhum. E aí, assim, eu peguei ali na leitura do parágrafo da CNBB, dizia o seguinte, não, que a tradição cristã tinha uma visão mais próxima do feminismo. O povo trazia várias questões lá, mas dizia, não tem mulher celebrando. Você já tem, hoje mas tem independente. Eu vi no teu filme, tem rabina hoje, né? Tem rabina, tem né? Tem rabinas. Mas o que é importante? Eles diziam assim, porque está escrito na reza da manhã dos judeus que obrigado Deus porque não me fez mulher. Então eu mandei uma carta para eles, disse, olha só, apesar dessa frase, é uma frase que, por exemplo, na minha sinagoga a gente não diz, porque ela apresenta imediatamente uma sensação de que ela é uma exclusão das mulheres. Eu expliquei para eles o seguinte, aquilo estava mencionando é uma reza matinal em que você agradece porque você está, digamos assim, incumbido das funções da tradição. E vários grupos, o escravo, a mulher, pessoas que são menores de idade. Então, essas rezas, elas estão falando, não obrigado porque não me fez mulher, no sentido biológico, mas elas estão ali trabalhando uma questão de que é interna da tradição, que ela está dizendo assim, eu estou muito feliz que eu tenho todas as obrigações do mundo, né? As obrigações que não são de um escravo, que não são da mulher no sentido da função que a mulher... Então, assim, tem muitos meandros. Ela sempre contém alguma coisa que é ruidosa ao nosso mundo. Mas não é nesse lugar, nessa leitura imediata que você faz. Você tem que conhecer muito os meandros de uma cultura para você. Você passa um dia com os índios, você sai escrevendo sobre índio, vai sair besteira. Vai valer para judeu, para todo mundo. Quando você falou um troço que eu me lembrei quando eu trabalhava na Globo, a equipe foi filmar o Clone, aí as mulheres árabes diziam o seguinte, todas as artistas Globo se produzindo, disse, olha, você sabe que se você engordar, o seu marido vai te largar. Eu posso engordar, posso enfear, vou ficar casada com ele o resto da vida. São construções. Eu acho que é muito interessante conhecer. Tudo tem ganhos e perdas. Então, assim, o mundo ortodoxo, por exemplo, que não é um comportamento que eu conseguiria me adequar a ele, né? Foi uma escolha minha, mas eu entendo grandezas que existem e outras questões. E dá para, talvez no futuro, acomodar mudanças. Mas existem certos aspectos que aquele tipo de vida, né, determina e que para nós que vivemos de outra forma, assim, parece nos aviltar. É muito complicado. Essa questão que, por exemplo, tem a Europa, né, de se pode usar uma burca, se um judeu pode circuncidar, né, num país europeu um filho, que é literalmente, né, mutilar o filho e tudo mais. Essas leituras são muito complexas e elas demandam um olhar cuidadoso. O que não invalida todo o ativismo para a questão das mulheres, para que não haja abuso com criança. Toda essa consciência ela vai sendo incorporada e tem um tempo das coisas acontecerem, né? Mas tem também uma lógica, já que você falou em circuncisão sanitária, que como meu pai não se considerava judeu e não fez fimose para não parecerem que era circuncisão, eu fiz quase depois de adulto, por necessidade. Aí eu pesquisei, é um índice muito menor de câncer no útero de mulheres casadas com homens circuncidados ou com quem tem operado fimose. Então, lá atrás já tinha uma lógica sanitária, como tem com porco, com... Sim, possivelmente tinha, mas para a tradição isso é quase que irrelevante, porque se você vai amarrar tradições a uma lógica, na hora que alguém chegar e dizer que carne de porco não faz mal, e eu dizer que não se come carne de porco porque faz mal, e alguém inventar uma forma sanitária de carne de porco, acabou. Então, assim, isso são leis dietéticas, não são leis... quando diz dietética, é que você assume uma dieta.
Há uma consciência que você ganha, não por não ingerir um único alimento ou outro, né, numa lógica racional. Aquilo tem um valor como uma dieta. Né? Um vegano, você pode talvez provar para um vegano alguma coisa, mas ele quer, de alguma maneira, aprender alguma coisa da vida, lidar com a vida através daquela forma dietética. Então, assim, a tradição foge de dizer a gente circuncida porque é melhor. E várias pesquisas, toda hora tem, é que nem o ovo. O ovo faz bem, o ovo vai colesterol ruim. Então, tem toda hora pesquisas dizendo que a circuncisão é maravilhosa, depois vem alguém dizendo que não é. Para a tradição, isso é irrelevante. Ela é uma marca, né, digamos assim, da tradição. Tem talvez questões primevas ali presentes. Os psicanalistas adoram questionar isso e tudo mais. E eu não nego isso. Eu acho que elas existem. Mas elas, ao mesmo tempo, elas falam sobre significados muito interessantes, assim, que a tradição subscreve. De que nós somos... Há uma parte de nós que pertence ao comunitário. São vozes muito diferentes do mundo de hoje, onde nós somos todos indivíduos, há uma privacidade absurda ao ser humano, né? E ali está dizendo assim, você vem ao mundo e você, até fisicamente, você está conectado com um vínculo físico a um espaço comunitário. Então, tem significados ali e tudo mais, mas com ruídos, né? Para o nosso mundo. Você vê aquele ritual, para muita gente é chocante e tudo mais, e vamos ver como isso desenvolve. Mas você tem que ter muito cuidado, não basta ter só esse filtro da racionalidade, da modernidade, porque às vezes esse filtro ele tem seus vícios. Como eu já falei, o individualismo, a privacidade, que viram valores absolutos. E o mundo hoje sofre por conta desses valores, haver um mundo que está aí para pagar, né, pedágio para não ser destruído, porque todos nós temos o direito a ter a geladeira, a ter o carro próprio, essas coisas todas que a vida talvez não suporte. Você abriu uma brecha aí que eu ia perguntar de qualquer jeito. Assim, a gente está falando que entre os bens que a gente tem é a democracia. E, tradicionalmente, a democracia é sempre associada a um Estado laico. Eu acho que é irreversível, acho que o caminho seria, de minha parte, reconhecer um Estado palestino, não tem como. Mas não é muito estranho um Estado baseado numa religião? Eu fui a Israel, fiquei apaixonado, é um país lindo, assim, gostaria de voltar e levar minha família, mas aí eu estou com um casal lá que eu conheci e disse assim, nós vamos nos casar em Chipre. Olha, por que em Chipre? Não, porque Israel não tem casamento civil. É estranho, então, né? Tem duas questões aqui que você um pouco misturou. Você tem uma questão que é a questão da presença, né? A presença dos ortodoxos, que tem muitos filhos, que se tornou uma força política muito forte em Israel por voto, né? Porque eles são, quando eles vêm, eles votam em bloco, etc. E votam, né, ali num lugar muitas vezes apontado pelo líder religioso. Então, Israel tem problemas hoje, né, de mistura da lei, da religião com o Estado. É um problema grave para o Estado de Israel. E a liderança do atual presidente, do atual primeiro-ministro de Israel, que vive muito desse voto ortodoxo, né? Ele, nos últimos quase 20 anos que ele está ali presente, é uma força política muito, muito grande, ele, digamos assim, trouxe esse problema, fez desse problema um problema mais grave para o Estado de Israel, que vai ter que, em algum momento, quebrar os ovos ali para fazer esse omelete, porque está num lugar estranho, né? Mas a outra coisa que você falou é o seguinte, as pessoas não entendem muitas vezes que Israel, do ponto de vista existencial, é um Estado com 70 anos, basicamente. Né? E o que acontece com o Estado de Israel? Na verdade, ele estou me referindo agora ao fato de ser um país de uma religião, né? O país dos judeus. O que acontece? Na verdade, Israel Detalhe, lá é capital de pelo menos 7 religiões, né? Sim. Mas é interessante que essa liberdade existe. Quando você vai a Jerusalém, por mais que se queira falar da internacionalização de Jerusalém, Jerusalém é muito internacionalizada. Os lugares religiosos que pertencem aos cristãos estão sob soberania cristã.
os que são de... Você vê que o próprio... Onde ficava o Templo de Jerusalém, que é o lugar mais sagrado para os judeus não entram do ponto de vista... Porque virou uma área muçulmana. Então, assim, Israel respeita. Nesse lugar da religião, quem tem comando, inclusive a guarda das mesquitas de El-Aqsa... Você está falando da grande mesquita? Das duas grandes mesquitas de Jerusalém, elas são judeu não é? Não, nem o Estado de Israel tem jurisprudência sobre esse espaço. Ele é, inclusive, Nossa, guardado... é tão fácil juntar tudo, fazer uma comunidade europeia. Mas tem que entender uma coisa assim. Israel, existencialmente, ele é um país de refugiados. A história de Israel, um país que tem 70 anos de idade, né? E que foi... agora sim está havendo uma mudança, mas até muito pouco tempo era um país basicamente de sobreviventes de holocausto e de grupos que foram trazidos, judeus que foram lá buscados de Marrocos, do Iêmen, de uma série de lugares que compuseram, da Rússia, que compuseram o Estado de Israel. Então, o Estado de Israel, ele é um grande acampamento de refugiados. A única diferença do Estado de Israel é que, em vez de ficarem chorando por 70 anos de que tiraram todas as coisas que eles tinham na Rússia, que tiraram todas as coisas que eles tinham no Iêmen, no Egito, não sei o que lá, eles foram para lá e tentaram construir. Né? Então, eles saíram das tendas, eles saíram desse lugar. E Israel virou um lugar bombado, né? Mas a mentalidade de Israel é de refugiados ainda. Então, Israel é um país muito novo. Tem um encontro marcado com essa questão. Pode ser um Estado de uma religião única, né? Nem é, porque você tem 2 milhões de árabes israelenses que são muçulmanos, cristãos e tudo mais. Mas, assim, mas essa visão, e ainda mais a questão com os palestinos, e é por isso que Israel tem tanta dificuldade, muitas vezes, de abrir mão, de ceder, como deveria talvez ceder em busca de uma paz, é porque a mentalidade de Israel ainda nós também somos refugiados. Nós também somos ameaçados a qualquer momento de ser destruídos por todos esses inimigos que são, no Oriente Médio, são ainda muito né, vocais e reais. Né? Basta ver o que aconteceu com a Síria, né? Em vários lugares. Então, ali é um lugar que é difícil de entender a mentalidade de Israel, apesar de Israel ter realmente questões muito sérias para manter a sua democracia, né, para não ser um apartheid, para ser ali um lugar que contenha cidadãos que tenham dois tipos de cidadania. Tem encontros marcados que estão o tic-tac aí desse relógio cada vez mais urgente para Israel, mas tem que haver um entendimento do que é Israel. Né? Eu não sou o documentário lá do Tenders, né, do Alma Imoral, você mostra, inclusive tem uma coisa que acho que é um dos momentos mais emocionantes, que é um palestino que está se criando, promover a harmonia, parceria e tal, e no meio do depoimento ele fala que o filho dele foi morto pelo exército israelense. Acho que tem um caminho aí de paz. Agora, não tem como comparar com o Holocausto, nem nada, mas se visitar os campos de refugiados, que eu também fui para o lado de lá, é chocante, barra pesada. Eu acho que assim, cada país convive, né? A gente tem, a Israel tem hoje essa realidade de Gaza, que é muito mais grave no sentido social, né? Do que até mesmo na Cisjordânia. Mas às vezes você fica olhando assim, do ponto de vista moral, como pode conviver com isso? Mas eu sou carioca, né? E eu convivo. Cidade partida. Cidade partida. Nós temos uma cidade partida aqui. Cidade partida, a gente tem as nossas Gazas, a gente convive com isso, e a Gaza não é nem a Rocinha. Né? A Gaza são lugares gravíssimos, né? Que você tem dentro da cidade, onde as pessoas não têm cidadania, elas não têm polícia, não tem né? Tudo. Acho que não tem Estado. Não tem Estado. Não tem Estado. Então, de novo, eu não estou querendo diminuir, mas a gente às vezes entra nesse lugar um pouco moral, né? De como pode e tudo mais. Cada povo tem as suas questões graves a serem resolvidas. Se não forem resolvidas, vão ter custos muito grandes. Né? Isso vale para lá, vale para a gente,
vale para os americanos com Black Lives Matter, né? Todas essas são questões que você não consegue resolver, estão muito ali enraizadas, né? Capilarizadas na sociedade, com várias questões, infelizmente. É a minha última pergunta política, porque eu não sei a resposta. Eu ia falar por que diabo, mas não sei. Tem diabo no judaísmo? Não, o judaísmo não tem. O judaísmo ele tem assim, digamos assim, ele não tem essa noção de inferno, que você vai para o inferno, né? Céu, inferno, reencarnação não, também. não tem. Reencarnação também não? A palavra Satã, ela é de origem hebraica. Listom quer dizer obstáculo. Então, assim, cada um de nós enfrenta, ou talvez o termo para o judaísmo é Yetzer Hará, o mau impulso, que é aquela vozinha que fica soprando para você. A tua cabeça diz, não faz isso, cara. O teu coração diz, eu acho que não era melhor não fazer isso. Mas tem uma vontade que se torna maior e que te leva a fazer o que nem tua cabeça e teu coração queriam fazer. Tá? Então, essa conversa com essa vozinha interna, muitas vezes tem essa cara, né, diabólica. Mas não existe esse personagem, não existe essa construção. O judaísmo é muito sobre a vida, sobre aqui na Terra. Nada de sonhar com o que vai acontecer lá. Então não tem reencarnação. Reencarnação. Não. O judaísmo acha que existem, assim, digamos, uma dimensão que eu acho que não cabe aqui para nós, né, porque é muito complexo de entender, que sim, a vida não termina com a morte. Né? A morte e a vida estão entrelaçadas. Então não tem assim, começa a vida e termina a vida, começa a morte. Né? Não é isso. Para a tradição judaica são duas coisas entrelaçadas. Né? Não, mas o judaísmo ele se volta para o lugar ético, que é o que eu tenho que fazer aqui. Deixa o depois para depois. Tá? Você tem uma função aqui e o que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão de eu estar por aqui? Essa é a grande pergunta do judaísmo. Vamos resolver primeiro aqui, antes de pensar no depois. Agora eu vou fazer essa pergunta. E pecado também. Existe a figura do pecado? Existe o pecado de uma maneira menos, digamos assim, o pecado era uma marcação para você. A consciência precisa de pecado. A culpa e o pecado são um elemento fundamental da consciência. Um indivíduo que não se culpabiliza ou se responsabiliza, claro que a gente não quer isso num lugar que seja, né, que seja doentio, que seja algum tipo de... Né, mas é fundamental. Né? Então, assim, claro, o judaísmo tem toda uma marcação ética muito grande. A gente tem o dia do perdão. O que você pede perdão? Só que você não pede perdão no sentido, quando você faz uma coisa errada, ter a consciência da coisa errada, tentar consertar, emendar o que você fez de errado, é uma coisa que você faz no momento. O que você faz no Yom Kippur é, anualmente, você juntar todos os momentos que você pisou na bola, né? E dizer assim, cara, será que eu não consigo fazer um upgrading nesse próximo ano? Será que eu vou repetir no próximo ano que está começando o mesmo lugar? Será que não dá para eu fazer algum tipo de evolução na minha construção pessoal? Então, é mais na reflexão disso do que o pecado. E não tem esse pecado original, né, de que você tem que ser redimido, né, de você já nasce devedor. Né? Tem aqui um crédito devedor que já vem no nascer do ser humano. E é muito interessante. Quando você lê o texto bíblico, ele é muito ambíguo naquele momento de Adão e Eva, né? Do quanto aquele momento de comer da árvore, que é transgressor, se ele é ali um pecado que nunca deveria ter acontecido, ou se ele é o caminho do crescimento. Né? Que é só quando você se responsabiliza, e quando você se responsabiliza, você tem efeitos de culpa, você tem vergonha, nasce a vergonha, nasce a nudez, nasce a individualidade, que para eu me responsabilizar por algo, eu tenho que ser um indivíduo. Então, toda essa construção da consciência, ela não é claramente aquilo que a gente começa a história humana com um grave erro.
Não, essa é uma leitura muito ruim para nós, né? A gente já nasce assim, tão apequenado. Não, nossa história é muito contrária. Ela, no contrário, ela é uma grande aventura que um animal faz para fora da natureza. E o único guia para fora da natureza é a sua consciência, que é o que te conecta com Deus, é o que te faz culpado, avergonhado e nu, né? Esse lugar é fundamental para a consciência. Eu ia emendar logo depois da discussão do Estado de Israel, mas você é empolgante, eu acabei indo para o seu caminho. É um povo escolhido? O Yuval Harari, que é judeu, que eu sei que tem um grande historiador, que eu sei que ele tem um ressentimento porque ele é gay, enfim, ele é mal resolvido, assim, mas ele desconstrói o discurso do povo escolhido, dizendo não tem nenhuma contribuição para a humanidade, o cristianismo tem arte, os árabes fizeram matemática e tal, todos os prêmios Nobel que foram distribuídos, a maioria foram para judeus, mas nenhum ganhou na condição de judeu. É um povo escolhido? Até travou a internet. Eu adoro o Yuval. Essa é uma área que eu acho que ele tem que fazer algum tipo de um pensamento mais, digamos assim, tem mistura aqui do emocional com eu falei que ele é mal resolvido. Eu falei que ele era mal resolvido com isso, né? Mas todo mundo tem direito a ser um pouco mal resolvido. Às vezes é assim que você turbina. Tem aspectos do mal resolvido que são o seu pacote de vida que você tem que resolver a nível pessoal. Às vezes, no nível coletivo, pode até engrandecer você, porque é legal para um judeu se achar um igual, não se achar especial. Então, assim, eu acho que esse mal resolvido dele fez até um bom favor para ele, né? Do ponto de vista intelectual. Mas, assim, não é correto o que ele está dizendo. É um povo que sempre teve uma participação enorme, né? Na visão de mundo. Quando você olha a Bíblia, só ele deixar de fora a Bíblia, que é uma construção judaica, com influências, os judeus nunca viveram em ilha, né? Os judeus têm influências semitas, árabes, etc., daquela região onde viviam, mas o legado da construção bíblica, o legado da visão judaica é inquestionável, né? Então, assim, claro que esse lugar de supremacia, de quantos prêmios Nobel e tudo mais, isso é um lugar fantasioso. O judeu, ele tem pessoas incríveis e pessoas... Todos os povos são iguais, tá? E os judeus, pela condição dos judeus, que foi uma condição de muito rigor, os judeus explodem quando eles... É como aquelas sementes que vivem em lugar árido, e quando você planta num lugar que tem terra fértil e você rega direito, aquilo explode de vida, né? Mas os judeus, eles têm uma importância muito grande para o mundo, né? Não nesse lugar. E o povo escolhido, você tem que entender o seguinte, a identidade, e aí é o grande problema, tem um livro que se chama Tirando os Sapatos, né? Onde eu fiz uma viagem pelo Oriente Médio, etc. Nesse livro eu explico que a identidade ela tem toxicidades, né? Tem né, aspectos tóxicos, digamos assim, da identidade que são muito problemáticos. Mas toda identidade ela diz: eu sou escolhido, num lugar de, digamos assim, de motivação. Um flamenguista, ele diz: brasileiro. Não tinha pensado nesse aspecto. Diz que Deus é brasileiro. Como é que um brasileiro diz que Deus é brasileiro com as mazelas do Brasil? Como é que um judeu diz que é escolhido quando é o povo que tem mais perseguições, mais... A história dos judeus é um percalço após o outro. Então, assim, não é uma leitura de supremacia sobre os outros. Há uma noção para os judeus de terem digamos assim, uma função para a humanidade, uma função para o mundo, né? E nesse lugar de função é que os judeus dizem... E eu vou te ser sincero que é muito interessante que para o Ocidente, que abraçou, né, o Ocidente aqui, a Europa, que abraçou o Você está dando uma travada aí. Agora voltou. Que abraçaram... Eu estou dizendo que para o Ocidente
que abraçou uma ética, um olhar para o mundo que vem do texto bíblico, né? Os judeus têm uma função muito importante, né? Para o mundo ocidental, pelo menos, né? Então, assim, é nesse lugar dos judeus se verem com uma função, né? E a identidade judaica precisou sempre dessa função. Se você chegar e dizer assim, ser judeu é ser igual a qualquer... É uma dessas epidérmicas que você precisa para qualquer grupo que tem que aparecer dentro de uma estrutura, sabe? Mas isso pode ter essa leitura equivocada de alguma supremacia. Com certeza isso é uma coisa horrorosa. Eu te falei que você sabe que eu trafego na área do humor. Eu considero uma das minhas maiores perdas existenciais o fim da Carnegie Deli em Nova York, onde você tinha o melhor sanduíche de pastrame do mundo. Verdade. Você já deve ter comido lá. Só se o pastrame já foi uma contribuição dos judeus para a humanidade, para mim, já valeu. É muito interessante. É muito interessante que os judeus, eles contribuem, mas eles têm uma coisa muito interessante. Apesar dos judeus serem muito fechados para manter a sua identidade, a sua sobrevivência, ao mesmo tempo, a porosidade dos judeus acolherem a cultura aonde eles vivem é enorme. Daí até um pouco dessa fala do Yuval Harari, né? Quando os judeus foram para a Alemanha, eles entram na academia como um grande alemão. Quando os judeus estão no norte da África, a culinária judaica ela é Está com sinal ruim. O fato de que os judeus têm essa epiderme. Aqui está ok. Agora, está me ouvindo? Você está me ouvindo ou não? Eu estou, mas deu uma congeladinha antes. Eu vi rodar aqui também. Enfim, mas os judeus têm essa epiderme interessante, que é uma epiderme que mantém a identidade, ao mesmo tempo os judeus abraçam as culturas onde eles vivem de uma maneira incrível. Aquele ortodoxo que você vê na rua, ele não fala hebraico, ele fala Yiddish. Ou seja, ele fala alemão. Yiddish é alemão. Yiddish né, escrito com caracteres hebraicos, mas a língua é a língua alemã. Né? É um dialeto alemão? Dialeto alemão. Joga uma pessoa que fala Yiddish na Alemanha, vai ter problema nenhum. Tá? Vão achar que ele é um cara que veio de algum lugar assim, com um sotaque muito esquisito. Né? Mas a mesma coisa os judeus que viviam ali na Península Ibérica, depois no norte da África, há uma língua que se chama o ladino, que é uma espécie de espanhol medieval, que é a língua dos judeus sefaraditas. Então, os judeus, isso tem muito a ver com a sobrevivência e a qualidade, digamos assim, da contribuição judaica. Uma epiderme que consegue sustentar a identidade, mesmo sem morar junto e viver afastado, em diáspora, e, ao mesmo tempo, uma porosidade que permite aprender, incorporar. Né? Então, onde os judeus viveram, tem uma influência muito grande sobre o judaísmo. Não vamos para a alma e moral e para a cabala, especialmente como preservação da alegria, mas eu queria que você explicasse antes, que eu descobri que tinha um texto que eu nunca ouvi falar. O que é a Torá? Eu sei o que é a Torá, sei o que é o Talmud, mas tem um Mishnah. São três. Primeiro, o que é a Torá? O que é o Talmud? O que é isso? Não, o Talmud ele é composto do chamado da Mishnah e Gemara. São o livro base é o Torá. A Torá são as escrituras sagradas, da onde os judeus têm a lei escrita. Né? Alguém escreveu? Então, para a tradição judaica, ela é dita no Monte Sinai, da boca de Deus, na mão de Moisés. Tá? Então, essa é a visão, digamos, tradicional. Depois você tem o que a gente chama da lei oral, que ela é composta da Mishnah e da Gemara, que são construídas a partir, basicamente, do século II ao século VI, VII, né? Da Era Já Comum, e que é uma explicação
A tradição judaica, para ser muito rápido, a tradição judaica, ela sobreviveu. Ela é, na verdade, um vestígio único no Ocidente de uma religião antiga. A religião egípcia acabou. Os egípcios hoje são muçulmanos, que é uma religião moderna, do século VI da Era Comum. Né? Roma tinha uma religião da época antiga. Os romanos hoje são cristãos, católicos. Né? Os persas, todo mundo que você vai... As religiões antigas, elas não sobreviveram no Ocidente, no Meio Oriente. O judaísmo é o único dinossauro que sobreviveu. Então, o judaísmo precisou que os rabinos, que são esses personagens que apareceram basicamente com a destruição do Segundo Templo, os rabinos, eles renovaram, de alguma forma, eles recriaram a tradição judaica, o que permitiu que ela saísse da antiguidade e chegasse até os dias de hoje. Então, assim, o judaísmo tem esses textos, que são textos muito curiosos, são esses que eu estava te falando, que falam sobre os costumes do dia a dia, da rotina, de todos os detalhes da vida, que vão da sexualidade ao dinheiro, aos litígios, a tudo mais. Isso é a Mishnah, que são os primeiros mestres lá do século II e III que fazem uma tradução daquelas leis mais antigas, e a Guemará, que são os posteriores a eles, que fazem outro tipo de esclarecimento sobre as leis. E, na verdade, se você quiser, eu tenho um livro muito bonito que se chama Portais Secretos, mostrando como os judeus, e olha só como vou divergir como os judeus criaram a primeira percepção de virtualidade, né, de hipertexto da história da humanidade. Porque se você olhar uma página do Talmud, o que era um Talmud? Sabe aquelas garrafinhas que o náufrago joga no mar para alguém encontrar? Como Israel perdeu seu território, a sua soberania, os rabinos se encontraram. É mais ou menos como uma imagem daquelas super-homem de Krypton, que o planeta vai acabar. Os rabinos tiveram clareza de que eles iam para um exílio que ia durar um tempo gigantesco. Então, eles prepararam... História, não sabia, não. Genial. É genial. Eles prepararam um território de bolso. O território de bolso, o Talmud nem é tão de bolso, porque são muitos tomos, né? Mas era uma maneira dos judeus ficarem conectados através da distância. E era a primeira visão de virtualidade que... Falhando de novo. A imagem está... Acho que voltou agora. Voltou aqui. Virtualidade e rede. Gera um conceito de formação de rede. Né? Agora frisou tudo. Será que se você mudar de posição... O teu sinal está forte aí? Pô, na reta final, vamos falar da alma e moral e da cabala. Opa, saiu. Acho que ele vai pedir para voltar. Vamos aguardar. Ele está sem sinal, ele deve voltar. Mas a imagem só dele que está congelando. A minha não, tá? Por favor. Não. Opa. Vai voltar. Oi, voltei. Voltou. Enfim, mas eu estava falando dessa virtualidade e que o que os rabinos fizeram que é incrível. Como eles sabiam que eles iam morar separados, os judeus iam ficar no norte da África, no leste europeu, na Península Ibérica, e na época que uma carta levava 3 meses, se ela chegasse, né? O que eles fizeram? Eles criaram o Shabat, a noção de uma catedral, não no espaço, mas uma catedral no tempo. Onde quer que os judeus estivessem, na sexta-feira, e 3 estrelas aparecessem no céu, era tempo judaico.
Não interessa se você morava no norte da África, se você morava em Roma, se morava em Jerusalém ou na Pérsia. Né? Todos os judeus estavam juntos ao aparecer de 3 estrelas. Então, assim, essa é uma noção que é o trabalho Perdão, dos... é por isso que o sabá as pessoas têm que parar de fazer Você cumpre o sabá? Sim, eu cumpro o Shabat, é um dia totalmente diferente, eu não trabalho, mas assim, a minha leitura não é ortodoxa, onde você tem todos os cumprimentos, digamos assim, Você digamos assim. usa o computador, fala no Não, telefone? Não? não falo no computador, eu não uso o computador, eu não uso as coisas. Eu conheci um ortodoxo que ele dizia o seguinte: peguei engarrafamento, ele tinha casa em Teresópolis. Pôr do sol, eu paro o carro, me chama alguém. Mas você chega a esse ponto? Mas as pessoas, quando elas guardam o Shabat, elas não correm o risco, né? A não ser uma coisa muito, muito... Sai muito mais cedo para não correr risco. Né? Não, mas o Shabat pressupõe sempre um preparo. Então, mas é bonito, porque isso é a prática religiosa, ela é muito linda. Que quando você executa essas coisas, as coisas ganham uma textura, né? A vida ganha uma textura. Quando você percebe o sábado, a sexta-feira à noite, que abre o sábado judaico, né? O sábado é tecnicamente um dia igual a domingo, a segunda, a terça. Né? Então, quando você cria essas práticas, esses rituais, o dia ganha um gosto, um cheiro, uma fragrância diferente. É uma construção muito bonita. Mas ela é o que eu estava falando. Não, mas eu te interrompi. Você está falando que era o momento que tinha uma igreja. Né? O que os rabinos fizeram que é genial? Você sabe que há alguns anos atrás o Dalai Lama, porque os budistas do Tibete vivem um problema, que eles vivem em exílio hoje, e eles estão perdendo as suas tradições. Então, eles chamaram um grupo de 10 rabinos para tentar fazer lá um coaching, né, de como é que se sobrevive 1.900 anos separado. Né? E foi um encontro muito bonito. Mas o que eles tiveram que explicar para o Dalai Lama? Que foram os rabinos que se reuniram nesse momento em que Krypton estava sendo perdida, e eles visualizaram como que eles iam fazer de maneira virtual essa convivência sem, obviamente, toda a tecnologia que hoje a gente tem. E se você olhar uma página do Talmud, é uma das coisas gráficas mais bonitas que existe, porque é uma construção, é como se fosse um Windows pré-histórico, um Windows dos Flintstones. Tá? Porque o que é o Talmud? São a conversa entre pessoas que não são nem contemporâneas, nem conterrâneas. Numa época sem, como é que eu vou dizer assim, sem tecnologia para você poder ter esse diálogo. Então, assim, eles foram imprimindo páginas que tinham sábios que falavam do século II, com sábios que falavam no século VI. Né? Tem um período aí de 6, 7 séculos de conversa que estão graficamente representados no Talmud. Então, o Talmud se transformou no território dos judeus. Né? O estudo era a maneira de o estudo das tradições, o estudo do Talmud, era a maneira de um judeu ser civicamente um judeu. Conhecer a sua tribo, conhecer as suas tradições. E era um pouco como lá na história de Krypton. Era um povo vivendo espalhado pelo mundo, sofrendo todo tipo de perseguição e mazela, mas ele tinha muita clareza das tradições de Krypton, das tradições de Israel, daquele lugar que já não existia, só existia virtualmente. E é um trabalho muito bonito assim sobre identidade. Por isso eu discordo mais absurdamente do Yuval Harari. Eu sabia que você ia ficar puto. Mas eu comecei dizendo, ele tem um ressentimento. Mas estava pensando aqui, eles não só inventaram o virtual, como inventaram a rede, como inventaram o TED. Reunir pessoas. Bom, mas assim, eu acho que alguma coisa cultural, muitas vezes da dimensão cosmopolita do judeu, você vê que Israel hoje se transformou numa potência na área toda de aplicativos, de tecnologia. Ela vem, para um judeu, a virtualidade
né? Os judeus conseguiram migrar para uma dimensão financeira, né? No período medieval, quando os judeus era proibido aos judeus possuírem terra, e a única coisa que se fazia na economia era ou você era pastor ou você era agricultor. O judeu não tinha o que fazer no mundo. Então, ele foi para o comércio, e no comércio ele entrou para os primeiros lugares da virtualidade. O que foi a primeira coisa virtual? Foi o dinheiro, foi a finança. Então, assim, a capacidade do judeu de entender essa dimensão virtual, ela vem de um lugar da história judaica, né? Quando você vê algumas histórias, uns cases de sucesso, como aquela família Rothschild, que foram os primeiros... Eles não foram só banqueiros, eles foram os primeiros que sacaram. Ele botou um filho morando na França, o outro morando não sei aonde. Ele criou essa noção que as pessoas ficam hoje vendo como é que abriu o mercado na China. Ele criou virtualmente lá uma compreensão. Então, existem aspectos aí da cultura judaica que são muito impressionantes e bonitos. E essa sobrevivência, ela tem muito a ver com essa capacidade de você fazer gestão. Nada acontece, nada sobrevive sem gestão. Que o nosso governo escute isso. Vou repetir mais uma vez. Eu citei um judeu para não arrumar complicação. Mas, assim, já está claríssimo. Eu comecei dizendo que acho que ele tinha um ressentimento de alguma forma. Mas vamos em frente. Não, mas eu só para também deixar no lugar certo, eu acho que é importante o que ele faz, até porque ele é hoje apontado como um dos grandes pensadores do mundo e tudo mais. Então, é extremamente judaico para ele se desconstruir. Renegar. Tá? E renegar esse lugar. Eu sou igual a todo mundo. Ele é um grande pensador e eu tenho certeza de que ele não pensa no vácuo, ele pensa porque ele é um israelense, ele pensa porque ele tem uma certa cultura, uma certa educação. Mas é bonito essa desconstrução, ao invés de dizer, eu sou o máximo, eu venho de uma cultura de bambambãs. Não é uma cultura de bambambãs. Os psicanalistas vão me matar, mas citando um outro judeu, que é Freud, que é uma coisa assim, quando João fala de Pedro, está falando muito mais de João do que está falando de Pedro. Eu gosto de todos os seus trabalhos, mas um que mexe muito comigo, eu fiz depois até, não por isso, mas meu único documentário se chama Os Transgressores. Peguei história de pessoas que transgrediram para o bem, para a liberdade, para a liberdade, até para a justiça social. Fala aí da sua alma e moral. Então, a alma e moral acabou sendo um case, né? Porque a alma e moral é muito, é quase biográfico, a alma e moral. Porque, como eu te falei no início, a minha função como rabino sempre foi me vi sempre como uma ponte, né, entre o passado e o futuro, né? E a alma e moral, ela é uma ode, ela é um elogio, né? Não a rebeldia, como muitas vezes as pessoas me vêm me contar, porque eu devo ser um dos únicos ou poucos rabinos que as pessoas me encontram na rua e dizem, rabino, obrigado, me separei por sua causa, né? Ou larguei o trabalho por sua causa. Então eu fico às vezes meio chocado assim, dizendo, não, você largou o trabalho, não foi por minha causa, nem a sua família por minha causa, você alguma coisa já está... Né? Sobre o quão importante para a crítica humana se desconstruir. Né? Um pouco até como a gente estava falando do Yuval Harari, que foi lá e tentou desconstruir a própria identidade. Né? É um belo movimento. Né? Então, assim, a alma e moral, ela não é só para você virar um playboy, para você chutar o pau da barraca, para você ir para a folia. Né? Ela é simplesmente para você ver as suas tendências. As pessoas têm tendências a serem muito libertinas, ou às vezes muito rigorosas, muito, né? E você saber desconstruir a sua pessoa. Imoral é com você mesmo. Né? Você cria uma moralidade, você cria fundamentos. E quando você vai ver, você funciona como um robô dentro daquele território onde lhe é permitido funcionar. É o que a gente vê nas redes sociais hoje. Né? Totalmente a alma moral. Quando as pessoas põem filtros
no seu Facebook para só encontrar alguém que pensa igual a si, para não ter que se defrontar com o cara que pensa da outra tribo, que pensa diferente de mim, tá? Quando a pessoa faz isso, ele está no lugar oposto à alma imoral. A alma imoral, ela quer saber o que o outro pensa. Ela quer conhecer caminhos para atravessar os mares. Né? Ela é um ser humano que sabe que a grandeza da nossa humanidade é a capacidade de ser crítico. Né? Uhum. Então, a alma imoral era um livro, eu acho que, sobre isso. Quando eu escrevi, tinha noção de que era um livro bastante polêmico, escrito por um rabino. Uhum. Deu uma travadinha de novo. Será que você sai e volta? Oi, Voltou. Você estava falando que era um livro especialmente polêmico, um rabino. Clarice Mesquia. Não, eu vi a peça... E a Clarice depois fez aquela adaptação. Eu vi não sei quantas vezes a peça com ela, é um espetáculo. Mas então, é muito interessante aquela peça, aquele texto, ele é muito incrível que ele tenha feito sucesso no Brasil. Porque ele é primeiro, um texto muito hermético, filosófico. Uhum. Depois, ele vem em linguagem da tradição específica rabínica, né, com várias citações, histórias e tudo mais, né, muito particulares. E ele teve uma abrangência muito universal, que para mim é a grande grandeza, muitas vezes, de escrever. Como eu escrevo. Eu escrevo num lugar particular, com a certeza de que o particular ele tem uma universalidade fantástica. Você sabe o que eu acho mais incrível da peça? Que eu não sei quem teve a sacada, o diretor, quem foi, é que você chega lá e diz assim, nossa, a atriz está nua. Com 2 minutos de peça, isso não tem mais importância nenhuma. Eu acho que já é uma desconstrução da visão da nudez, do que é público. Depois... Não, isso foi uma coisa, e foi uma coisa complexa, porque eu tinha o livro podia ser lido no lugar errado, né? Que era assim, temos aqui um rabino enfant terrible, né? que resolveu né, pular o muro, né? E não era isso que eu queria representar. Eu queria mostrar uma tensão muito bonita entre as nossas construções, as identidades, os valores e a necessidade de desconstrução, de rupturas, né, que existem. Isso é uma tensão, isso não é um elogio só à ruptura. Né? Então, assim, essa nudez ela foi muito complicada, porque se ela fosse errada, ela teria destruído aquela construção. Né? E ela foi... Tem um momento dramático da alma imoral, que toda hora eu conto, que é o seguinte, quando a Clarice, nessa conversa, porque tinha muita essa história de como é que a gente vai trabalhar, tem uma nudez que o livro convocava. Como que ia ser... Em dado momento, a Clarice disse, eu acho que eu vou tirar a roupa e vou ficar nua. E ficou nesse papo, como é que vai ser, como é que não vai ser. A gente fez alguns ensaios. Ela, quando eu entrei no primeiro ensaio, ela morreu de vergonha. E aí ela né? Mas quando a gente decidiu, ok, vamos fazer nesse lugar que está bonito, tá artístico e está correto. Ela está vestida com o corpo. Ela não está nua. Né? E ela vai mostrar não o corpo, a alma. Quando a gente chegou nesse lugar, na véspera, eu fui jantar com um amigo que é uma pessoa incrível, um antropólogo, pessoa cabeça aberta, maravilhosa. E eu falei, cara, amanhã estreia uma peça com texto meu e a atriz aparece nua. E ele falou para mim, você não pode fazer isso. Eu digo, mas como assim? Ele disse, você é um rabino, você não pode fazer isso. Eu digo, como? Você não é um intelectual. Você é uma comunidade. Ele me falou, e se tivesse vindo de uma pessoa mais careta, uma pessoa mais conservadora, eu tinha, colocado ali naquele lugar. Mas veio de uma pessoa que eu respeitava muito, que tinha a cabeça aberta, e ele me disse, você representa uma comunidade. Quando você está falando ali, você vai botar esses textos,
é muito grave o que você vai fazer. E aí ele me deixou, como ele era uma pessoa assim que eu considerava, eu saí dali, eu liguei para Clarice, disse, Clarice, eu estou aqui mal, assim, porque uma pessoa com cabeça aberta me colocou nesse lugar. E a Clarice, nós sempre fomos muito parceiros, né? Tanto nessa adaptação, o tempo todo, ela era muito, digamos, respeitosa. A Clarice me disse, Newton, imagina para uma atriz fazer a cabeça de aparecer nua. Mas se você me disser que é para a gente fazer um pouco diferente, maneirar nisso, eu vou seguir o que você falar. Aí eu digo para ela, olha, sabe o quê? Deixa eu dormir com isso aí. Amanhã de manhã, era o dia da estreia. Amanhã de manhã eu te ligo. Né? E, e eu dormi, quando eu acordei, eu disse, não, 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 não. É isso mesmo, é para estar nesse lugar. Liguei para Clarice, Clarice, vai fundo, sabe? E estamos juntos, e foi dessa forma. Eu Mas é por isso, repito porque havia como espectador. Assim, você tem. Tanto é certo que eu estava falando. Num primeiro momento, choca, depois você fica pensando, não poderia ser feito de outra maneira. verdade. É totalmente verdade. Mas que as tensões estavam ali, né? Porque eu queria representar o texto, não de um rebelde, eu queria representar um texto de um rabino, escrevendo dentro das fronteiras de algo que toda a espiritualidade tem. Se você para pensar sobre a espiritualidade, todas as espiritualidades são criadas por almas imorais, por personagens de ruptura. Abraão larga a sua parentela, a casa, a cultura onde vivia. Buda, né? Todos eles, Cristo, né? Jesus, no lugar. Ele é né? Um personagem que podia ser. Jesus é um grande transgressor. Né? É um grande transgressor, ele está com todo mundo que a sociedade moral da sua época não se misturava. Né? Ele rompe vários. Então, são todos eles são inovadores e trazem uma visão nova ao mundo. Então, assim, eu queria trazer isso. Eu não queria que fosse para um lugar de um elogio à rebeldia e tudo mais, em tempos onde isso já era lugar comum. Né? O mundo não precisa dizer no lugar da rebeldia, né? Para você se sentir livre. Você vê isso em tudo que é lugar da sociedade moderna. Né? Mas era essa tensão que eu queria trazer. E a nudez dela é representativa disso. Ela não se furta essa nudez, mas todos nós estamos preocupados para que essa nudez fique num lugar que ela não fique, digamos assim, equivocada. Né? Existe a consciência humana tentando vestir aquela nudez de uma propriedade. Esse é um lugar muito interessante. Eu convido vocês, porque meu próximo não é nem temática, porque está sendo lançado em 2 semanas. Vai ser publicado agora um livro de uma série que eu estou escrevendo, é o 4º livro, né, que é sobre sexualidade, e se chama Cabala e a Arte de Apropriação do Sexo, onde tem pensamentos assim, muito interessantes sobre esse lugar do ser humano, sobre a nudez, né, da gente entender a nudez humana, que ela não pode ser um lugar vestido, né, digamos assim, que é um lugar, como é que eu vou dizer assim, que perde a sua espontaneidade, a sua natureza, mas também não é próprio para o ser humano a nudez animal. Né? A nudez humana, ela passa por uma consciência. Então, o mais interessante... Travou. Voltou. A consciência humana, ela é uma nudez muito específica, a nudez de um ser humano. E é muito interessante isso, que Meu sinal tá bom. Alô, câmbio. Será que é melhor sair e voltar de novo? Meu sinal tá bom, quem está assistindo? Eu sempre fico sem saber sempre se sou eu ou se é o entrevistado. Alguém na escuta? Ninguém está me ouvindo também? Tá. Vai voltar.
Obrigado para quem está informando. É uma tristeza a gente ver num país onde, entre várias coisas, as agências reguladoras permitem que os provedores entreguem menos do que a gente paga. É chocante. Entre os vários. Volta, Rabino. Não, Rabino vai voltar. Obrigado para quem está informando. Opa, vamos lá. O problema não é com o Rabino, o problema é com o sinal dele. Não estou conseguindo puxar agora. O Rabino sumiu. É um bom título. Solicita para entrar. Ah, cara. Pronto. Recusou? Será que eu falei alguma coisa errada? O Rabino voltou. Ah, mas o cara botou aí, alguém botou, o Rabino sumiu. Eu me lembrei, caramba, que tinha uma série fantástica. Tinha. O Rabino era um detetive. O Isso. Rabino, no sábado o Rabino jejuou. No sábado, não sei o que lá. Eram histórias policiais maravilhosas do Rabino. Mas você estava falando do livro novo. Pô, se eu soubesse, eu esperava até um pouquinho mais para ele tratar do livro. Pô. A gente Mas volta, fala alguma coisinha dele. A gente volta depois um dia. Aí. Mas então vamos adiante, senão a gente não vai acabar. Você tem que me contar o mistério desse seu Instagram não fechar em 1 hora. Ah, porque o going aqui... Going é pejorativo? Ah, pode ter essa... a única palavra que existe para semelhante a goi é gaijin. É gentil, né? Mas gentil, né? De novo, é parte dessa epiderme que eu te falei para sobreviver ao judaísmo, era o outro. E o judaísmo gerou esse outro, não só por essa coisa da distinção, mas um pouco por sobrevivência, porque o outro, muitas vezes, era o que perseguia, o que era o inimigo. Né? Então, assim, ganha esse lugar pejorativo, porque não era um outro neutro, era um outro problemático. Uhum. Agora, voltando à sua pergunta, aqui esse humilde Goin, embora não tenha 10 mil seguidores, vamos chegar lá, eu sou verificado. E quando a pessoa ganha a verificação, pode passar de 1 hora, 2. Você não é verificado? Eu sou verificado, mas eu sou ignorante. Opa, é verificado, mas não tem internet boa. Eu estou falando que eu sou certificado, mas eu não sabia desse direito que será em algum momento usado. Se bem que eu isso. Não, é recente. É recente. Mas não, olha só, eu não. Mas a gente está chegando a 1 hora e eu gosto de fazer no máximo 1h30. Quando deu. É muito. Bem? Eu fico com pena, eu estou vendo, eu queria. Não, então vamos chegar. Deixa eu só te dizer uma coisa. Não, porque eu estou vendo aqui dezenas de boas perguntas que passam pelos meus olhos, já esqueci todas, e eu queria até agradecer a todo mundo que está mandando e tudo mais, porque a gente às vezes está falando aqui e entre prestar atenção, a gente vai perdendo contribuições incríveis, ótimas que tem aqui. Eu sempre falo que não é por indelicadeza, mas eu não fico ligado nas perguntas, até porque quando eu aviso que eu vou fazer, as pessoas podem me mandar as perguntas. Se eu ficar prestando atenção na pergunta, eu não presto atenção no que você está falando. Eu entendo totalmente, mas são muito boas. Assim, é muito boa. Né, as pessoas trazem um molho para essa conversa que a gente vai perder. A gente está falando, infelizmente não tem um sistema, enfim, mas mandem perguntas direto para ele. Bonder, Cabala, e já emendando, por que através da Cabala a gente pode encontrar alegria mesmo em situações como a pandemia? Porque... o que é a Cabala? Eu, no princípio, achei que era uma coisa de ocultismo, a Madonna fazia. Um não-judeu pode estudar Cabala? O que acontece? Claro, hoje em dia isso virou, digamos assim, foi popularizado e tudo mais,
e nem atende mais às características da cabala original judaica. São os melhores momentos, sei lá o que é, 12 steps, 12 passos. Tem toda uma construção aí que a modernidade torna produtos. E a cabala é muito bonita, muito rica. E tem trabalhos até bonitos dessas adaptações, mas isso não é o lugar original. Cabala nada mais é do que uma instância de interpretação, né? Do Talmud. Tem a ver com o Talmud, mas ela é muito mais uma coisa que os sábios judaicos, os judeus lá do passado entenderam, que se você quiser entender alguma coisa, você não deve falar sobre o tema. Para falar sobre um tema, você não tem que falar sobre o tema. Você tem que criar uma arquitetura onde esse tema possa estar ali presente. É a arquitetura desse tema. É muito parecido com o que modernamente fazem essas terapias de constelação, onde a questão ela é menos importante do que você entender quem são os, digamos assim, os personagens do seu problema, da sua história, a arquitetura daquilo que está te incomodando, muito mais do que a filosofar sobre vou ser mais rigoroso ou vou ser menos, vou deixar as coisas rolarem, né? Esses lugares que a gente fica mentais, eles às vezes não têm saída, a gente se perde, são labirintos. Então, assim, quando você monta uma construção de uma arquitetura e diz, olha onde está esse problema, onde está essa questão. Então, eu tenho escrito uma série, que é essa série Cabala e a Arte de, que são 7 temáticas, onde eu estou falando, no primeiro livro eu falei sobre risco, depois eu falei sobre cura, depois eu falei sobre alegria, agora eu vou falar sobre sexo, onde eu não sou um expert em sexualidade, cura, eu não sou médico, não tenho nenhuma dimensão de trabalhar com isso diretamente. A alegria são temáticas onde eu não sou um expert sobre o assunto, mas eu tento nem é um evangélico pentecostal, que esses resolvem qualquer problema de saúde. Mas eu sou um rabino. Sabe o que o rabino sabe fazer? Né? Por isso tinha aquela série de quadrinhos lá, o rabino no dia tal sumiu, o rabino. O que é um rabino? Rabino, você não chega com uma pergunta para o rabino e o rabino dá uma resposta. Rabino não sabe respostas. Rabino só sabe uma pergunta melhor. Né? Te ajuda a aprofundar a sua pergunta. Por quê? Qual a função de um rabino? Com a sua pergunta, criar algum tipo de arquitetura onde a sua pergunta ganhe profundidade, ganhe significado. Você faz uma psicanálise? É uma psicanálise existencial? Travou. Vai voltar. A gente está na reta final. Paciência, meu povo. Povo escolhido, povo não escolhido, vamos voltar. Volta à casa grega. Isso eu não tenho a menor ideia do que seja. Paciência, vamos voltar. Não desistir. Resistência. Mitologia grega. Ah, tá, casa grega. Entendi agora. Será que vai tentar voltar? A gente tá no... Opa, voltou. Eu fiz a provocação, senhor, mas tá me ouvindo? Não. Povo da internet, é a dificuldade. Ele vai voltar. Resistência. Resiliência. Que bom que estão esperando. Acho que esse encerramento é tudo isso que eu fiz para ter esse grande finale. Dele explicar como é que a gente pode achar a alegria mesmo em situações tão adversas como nós estamos escolhidos. O povo escolhido é a humanidade? Eu nem sei se é a humanidade. Escolhido para quê, né? A gente tem feito tanto desastre no meio ambiente e jogado contra o patrimônio. Se apresenta? Quem se apresenta? Eu? Meu nome é Luiz Erlange, sou jornalista e na pandemia passei a fazer lives para poupar
Vai voltar. Ele está com problema de sinal mesmo. Ué, por que não voltou? Estou fazendo tudo direitinho. Até meu... Opa. Acho que ele está com sinal ruim mesmo. Que não está aparecendo que ele vai voltar. Voltou, mas não está... Ele deu um oi, eu chamei, apareceu convidá-lo, convidei, mas entrar ao vivo com o Newton Bonder. Aí não acontece nada. Ai, vou ficar muito triste se eu tiver que encerrar assim. Das mais bacanas que eu já fiz. E essa final é... Entrar ao vivo. E não está aparecendo. Oba! Foi. Eu Então, fiz uma provocação, se era uma espécie de psicanálise existencial. Responder com pergunta, que muita analista faz isso, né? Mas eu estava dizendo que, com certeza, essas sabedorias do conhecimento humano, elas são milenares, elas não foram criadas com digamos assim, a psicanálise, ela fez essas observações da vida no mesmo lugar que no passado fizeram as... Ai. Então, Não, tá indo, tá indo. É um lugar que... Tá indo? Então, Tá. mas enfim, eu acho que... te confesso que eu me perdi já aqui. Não, você estava... Você falou... Eu estou tendo aqui problema de internet que é raro para mim. Eu vou te explicar. É que a gente vive num país onde se privatizaram telecomunicação, radiodifusão, e as agências reguladoras, em vez de estarem servindo o consumidor, servem as empresas que os provedores podem, por lei, entregar menos 20% do sinal pelo qual a gente paga. Mas nós não podemos pagar com 20% de desconto. Então, se você for checar agora, a sua força de internet não está sendo. Mas você falou que o papel, mas eu não perco, o papel do rabino é responder perguntas com perguntas mais profundas, mais... Então a gente estava falando exatamente isso, que a Cabala era a percepção. Os rabinos tiveram essa noção de que eles tinham que criar uma plataforma, né, de entendimento para você, muitas vezes, tratar um assunto. Não posso... Ódio pode manifestar, não? Elange, tá ruim aqui. Não. Então, vamos tentar amarrar. Infelizmente, a gente... Não, vamos amarrar com a pergunta que eu tinha preparado. Vamos fechar. Mas eu quero o seguinte. Fala. Eu estava pensando, eu já estava com todo o roteiro escrito, que eu faço roteiro, aí rapidamente, eu me lembrei, não sei por que, ver a imagem do Moisés, da estátua, ele com um olhar, esse tipo de reprovação, tipo assim, não entenderam, vai dar mal. Encerra dizendo por que você acha que... Não precisa falar do Moisés. Por que você acha que pode dar bem? Não, porque o bem, porque o Moisés podia ter esse olhar até assim de zangado que você está falando aí, mas deu certo. Estamos falando dele 3.300 anos depois, e o que ele trouxe naquelas tábuas lá estão escritas na sinagoga, na igreja, na mesquita, no sentido... Então, assim, quando você constrói o líder, eu acho que essa é a história de Moisés. Quando ele vai morrer, o líder... É dramática a situação de um líder. Porque o líder, ele vive o seu tempo. E ele não vê o que vai... Ele não chega na Terra Prometida. Ele é um elo de uma longa história. Então, quando ele vai morrer, ele está inconsolável, porque ele era um líder. E o líder, ele queria ver a coisa acontecer. E na história bíblica é muito bonito. Deus chama ele para a montanha, para Monte Nebo, que existe hoje na Jordânia, na Jordânia, né? E ele diz, está vendo? Daqui de cima você vê a Terra Prometida, né? Então é tão bonita essa imagem de que você nunca vai ver o fruto final. Você tem filhos, você vai ver netos, você não vai ver bisnetos.
o bisavô do Freud ou do, sei lá, de qualquer outra pessoa não teve o prazer, o narras, a alegria, né, de saber onde foi parar a construção que ele né, criou ali. Mas Mas o que eu estava querendo puxar, não estou querendo posar de Moisés, mas acho que todos nós que pensamos, a gente de vez em quando olha assim, nossa, a humanidade não entendeu o recado. Nesse momento da pandemia, o que te traz esperança e que acha que a gente pode ser feliz e ser alegre para a gente encerrar? É porque a pandemia é um... Eu digo, a imagem para mim é de que a pandemia é um escurecer, é uma noite. Né? É um momento difícil e a gente fica louco para voltar para os dias do tal normal. Então a gente não está vivendo nada fora da vida. Né? Não tem nada para você entrar em processo de desesperança. É um momento difícil, há uma escuridão. Essa escuridão, ela permite você... O que é a escuridão? Para a gente rapidamente fechar aqui. Né? É a diferença, né? Na tradição judaica a gente tem essa noção de que o sol ele traz a luz e você enxerga tudo nessa normalidade do dia, tudo é visível. De noite, você depende da luz da lua. E a luz da lua, ela não é para você tentar enxergar, ler um livro com a luz da lua, não vai funcionar. A luz... Ai, reta final. A escuridão da internet, mas vai voltar. Nossa, nunca vi um troço desse. Domingo não tem tanta movimentação. Oi, voltou? Você estava falando que a luz da lua não dá para ler, a mas... luz da lua, ela é para não ver as coisas como a gente vê de dia. A luz da lua é para você olhar as coisas do escuro, da escuridão. Existe algo a ser visto na escuridão que não pode acender as luzes. Então, assim, o mundo está passando por um momento que é uma preview. Né? Se você usar um pouco a sua crítica, você vai ver o quão vulnerável é o nosso mundo. Né? A Nova York, que a gente sempre olhou como o centro do planeta, o Mount Sinai Hospital, e tinha gente sendo enterrada em vala comum há poucos meses atrás. Isso é um banho né, digamos assim, de humildade para todos nós. E é um momento para a humanidade reencontrar caminhos, para a gente valorizar não as coisas do dia a dia, com a luz do dia, que são as coisas objetivas. É o que você fala da chave. Exatamente. A pandemia, ela é um evento. Eu não estou dizendo que a pandemia é boa. Ela é uma coisa horrorosa, as vidas perdidas, tudo mais. Mas ela é um evento da vida. O que a gente faz? A gente tenta enxergar a normalidade, viver em normalidade, negar que tem uma noite? Não. Você não faz isso. Você enxerga a noite. E nessa noite está impresso para todos nós. Sejam mais juntos. Sejam mais solidários. Vocês têm problemas coletivos que não adianta você ter o seu canteirinho lá bem florido, garantido. Quando vêm essas ondas coletivas, elas afetam qualquer um. O que mora em Nova York, em Manhattan, Village, Quinta Avenida, Vieira Soto, somos todos parte do mesmo barco. Então, assim, tem leituras muito bonitas dessa noite. E a gente vai lembrar coisas muito bonitas dessa luminosidade escura, dessas sombras que a gente viveu. Se a gente ficar focado na desesperança da sombra, se a gente ficar fóbico pelo retorno da luz, vai ser um sofrimento horrível e talvez desnecessário. Né? A gente tem que focar em sermos fortes, passarmos essa noite e tirarmos dela aprendizados únicos, próprios desse momento. É isso que a gente tem que fazer. Tenho certeza. Né? Hoje cortei meu cabelo, veio aqui um rapaz cortar o cabelo e ele falou uma coisa muito bonita. Ele falou, cara, quando começou tudo isso, eu estava no emprego, não sei o que lá, e aí eu fui para um outro lugar, abri, e eu falei para ele, sem ir para um lugar bobo, né? Eu disse, foi bom para você a pandemia? Ele disse, sim, foi bom para mim.
Eu olhei, e ele basicamente disse isso, ele não falou com essas palavras. Eu olhei para um lugar escuro. Eu tentei enxergar o que essa noite tinha para me mostrar. Fiquei mais comigo, vi as questões que eu tinha que resolver, mais internas, não do dia a dia. E essa reclusão, essas questões todas que apareceram, elas iluminaram alguma coisa que eu não enxergava com o dia a dia, com a rotina, né? Então, assim, de novo, sem ir para esse lugar tolo de que isso é bom, então que bom que tivemos a pandemia. Não é isso. Mas é o momento, é o que temos para hoje e tem algo a ser visto, tá? Tem algo para ser usufruído. Tem uma alegria própria desse momento. Existem as alegrias do dia, existem as alegrias da noite. E esperemos que essa noite não seja né, no sentido dos custos que ela tem, porque a vida sempre vai ter isso, a vida tem custos, né? Na dimensão pessoal, na dimensão coletiva, não é, né, a nossa função aqui exige uma outra leitura. Mas nós estamos num momento em que as pessoas têm que ficar atentas ao que a gente tem. Quais são os frutos do momento? Quais são as coisas? Como é possível estar-se alegre nos tempos noturnos que estamos vivendo? Eles existem. Agradeço, muito bom, e não resiste dizer que são palavras de um sábio, aí para refutar um pouquinho o Yuval, de um povo que vive pela resistência, né? Faz parte da tradição. Te agradeço muito, desculpa aí que eu não tenho culpa nenhuma desses sinais de internet, mas acho que todo mundo entendeu a sua mensagem e shalom. Shalom, Melange, tá? Obrigadão. Estamos aí conectados. Obrigado. Um grande abraço. Obrigado tchau, a todos também. Vou sair, pessoal.